Essa questão número 15, ela é relativa ao Arduino e sua programação. Ela tem a ver com elementos da linguagem Arduino, que segundo ele, aqui nesse enunciado, fala que ela é baseada em wiring, mas na verdade ela é essencialmente C++. Então, a ideia é enumerar a coluna da esquerda, da direita com a esquerda, de acordo com os elementos que tem ali na esquerda, e identificando elementos de linguagem. Então vejamos o que a gente tem aqui a respeito desses elementos de linguagem. Uma das coisas fundamentais na definição de funções em C e, consequentemente, em Arduino, é o de função. O que é uma função? Uma função é um elemento que contém uma série de códigos que automatiza, então, alguma tarefa a partir de códigos mais básicos. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma função para determinar se um número é par ou ímpar, ou apenas saber se ela é par, eu escreveria alguma coisa mais ou menos assim. Em Arduino AC. E aqui eu teria algum código. Eu vou botar aqui o código da função. Uma função relativamente simples para calcular se é par ou não é. Mas um elemento que se destaca aqui em relação a tudo que a gente está vendo é justamente a definição do nome da função e dos elementos que ela precisa para funcionar, os seus parâmetros. Então, convencionalmente, a gente sempre coloca o nome de uma função com seus parênteses ao lado. Assim sendo, pinMode é o nome de uma função. Não preciso nem saber o que ela faz, ela essencialmente define se um pino vai ser de entrada ou de saída, no caso de ser acessado digitalmente, mas ali já está claro de que é um nome de função. Então aqui seria o número 3. O while é o que a gente chama de estrutura de controle de execução, ou seja, um dos 3 tipos de estruturas que a gente tem em qualquer linguagem estruturada, que seriam as sequências, as decisões e as repetições. As sequências seriam aquelas partes de código que são executadas uma linha de instrução após a outra linha de instrução, de uma forma sequencial, o nome já diz tudo. As decisões é quando a gente tem alguma inferência para fazer, algum cálculo, alguma coisa, que a partir deste resultado, de alguma expressão, eu vou tomar uma atitude, ou eu vou executar determinada ação ou não, ou vou executar uma entre várias ações. E a repetição, o nome diz tudo, é para fazer com que um determinado conjunto de instruções execute de forma repetida enquanto alguma situação não se apresenta, ou enquanto uma situação se apresentar. Por exemplo, enquanto determinada lógica for verdade, eu vou repetir. Em algum momento, obviamente, essa lógica tem que deixar de ser verdade para que o programa siga. E eu falei a palavra-chave, que enquanto, em inglês significa while. Então, este sujeito aqui seria uma estrutura. Com isso, eu já sei que a alternativa correta é a A. Não tem outra situação em que tem 3 e 1 nessa ordem, né? Eu não precisaria nem levar em consideração que aqui eu tenho high ou low, como dito de variável. Entretanto, eu faço a seguinte ressalva. High e low não são exatamente variáveis, mas sim são elementos, são valores constantes. O que é um valor constante? É um valor que é fixo e não muda. Então esse é um ponto importante de ser em mente. Eu cheguei a pensar que seria nenhuma das alternativas justamente por conta dessa situação, mas não, ela é uma questão meio estranha, assim. Quem definiu isso aí como variável não está de todo errado, mas não é rigorosamente correto, tá? Essa questão, gente, era a única resposta mesmo, ela é a A, e ela valia 7 pontos. Então é importante ter em mente isso, essas questões mais tecnológicas, por vezes, na OBR acabam valendo um pouco mais. A outra questão que temos aqui, essa aqui então é da
OBR de 2018, tá? Também tem a ver com Arduino. Ela tem a ver com as entradas e saídas analógicas. Vejam, algumas portas dos Arduino, e não necessariamente dos Arduino, qualquer microcontrolador, tem circuitos que eles chamam de conversores analógico-digitais. Eles usualmente são conversores que fazem uma escala linear entre um valor de tensão, que vai aparecer no pino, que está presente no pino, que é usado para fazer essa conversão, e um valor inteiro dentro de uma determinada faixa. Usualmente, o limite inferior corresponde a 0 volt e corresponderia a um valor numérico igual a 0. Pegando o caso dos Arduino particularmente, o Arduino trabalha com lógica de tensão de 5 volts, que quer dizer que, naturalmente, nele o limite seria de 5 volts. Perfeito? E aqui, no caso do ADC, ele é um conversor de 10 bits. Isso significa que eu tenho uma faixa de variação de valores de 2 elevado a 10 combinações possíveis. Para um número inteiro partindo do zero, isso significa que eu tenho 1024 valores possíveis, começando do zero e indo até 1023. Então, um valor qualquer que eu fosse fazer, que eu tivesse uma medição de temperatura, coisa que me gerasse uma tensão dentro dessa faixa de 0 a 5 volts, tá? Por exemplo, um X volts, corresponderia a um valor Y inteiro. Esse valor Y inteiro, então, pode ser calculado por uma mera regra de 3, onde eu teria 5 volts está para 1023, assim como X volts está para Y. Esse é o motivo pelo qual a gente tem aqui na segunda linha de código, e eu não preciso entrar em muitos méritos do que eles fazem, esta expressãozinha aqui. Esta aqui é uma expressão que está fazendo o quê? O contrário. O meu sensor analógico gerou um valor Y, ou seja, um número inteiro, e eu fiz o contrário. Eu fiz a regra de 3 pensando em obter o valor de tensão. Então, cuidem que eu tenho aqui a divisão do 5 para 1023 para expressar essa razão entre os limites das faixas, os limites dos ranges, multiplicado pelo valor do sensor. O valor esse inteiro e o valor de tensão ele é um número real, e por isso que está aquele 5.0 por 1023.0, para enfatizar que aqueles dois números são números reais nesse caso, de maneira que a expressão aritmética inteira seja um número real. Para armazenar um número real, eu preciso de uma variável desse tipo. E aqui está ela, é uma variável do tipo float, chamada voltage. Na primeira linha, eu tenho uma variável inteira chamada sensor, que justamente é o que armazena o que vem do sensor analógico, que está no caso aí dos vários pinos que um Arduino Uno teria, estaria no pino A1. Por fim, depois de feita a conversão, ali o valor de tensão e um número real, ele manda imprimir através do print o valor de tensão. Então vamos ver o que eles falam aqui. A leitura está acontecendo na porta digital A1. Isso é uma coisa interessante. A porta não é digital, ela é analógica. Então o A está errado só por isso. Mas uma pessoa que pegasse lendo muito rapidamente se enganaria. Em B está assim. Um sinal está sendo enviado pelo microcontrolador para a porta 1. Nada mais errado. Quem está mandando o sinal é o sensor. Então esta aqui estaria errada. O valor da variável voltage será impresso em um dispositivo conectado à saída serial do microcontrolador. Esta aqui aparentemente está certa, porque o serial.print diz tudo. Print é para imprimir e dentro da interface serial é que esse print está. E o valor que vai ser impresso da variável voltage. Então esta aqui está certa. Lembrem-se de que posso ter mais de uma resposta certa, então a gente tem que ficar olhando as outras. 1023 é a variação de tensão de saída do sensor. Não, a variação de tensão de saída é até 5 volts, então esta aqui está errada. E por fim, os valores das variáveis sensor e voltage são iguais. Não pode, né? Porque sensor está sendo usado para calcular o valor de voltage. E está sendo multiplicado por 5 dividido por 1023. Então essa aqui está errada. Então vejam que por eliminação, esta aqui é a resposta correta, a C. Essa aqui, por sinal, ela está valendo 3 pontos. Tá?
Então era isso, algumas questões vinculadas aí a Arduino.